Tem que ter um lugar onde você possa escrever suas metas, seja num caderno. Nessas micrometas, eu vou acompanhando, porque a partir do momento que eu acompanhar e eu bati, opa, eu já fico feliz. Muito bem-vindos a mais um podcast SeguriMed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado especialista em direito médico. E hoje nós vamos trazer um episódio sobre definindo metas de sucesso. Estamos abrindo aí o ano 2024, então a gente trouxe um episódio bem bacana, né, que isso serve para todos nós. Então vocês médicos ouvintes, não só os médicos, mas tem muitos outros profissionais da área de saúde que nos ouvem e também empresários de outras áreas, né, que também têm nos escutado aí nesse nosso período de podcast. Então, como tudo se inicia em 2024, estamos aqui no dia 8/1 de 2024, trazendo, né, essa informação de definição de metas de sucesso. E aí, meninas, nós estamos aqui, né, antes de eu já começar a puxar o assunto, já ia atravessar. Nós estamos aqui com a Patrícia, com a Juliana e com a Lucirene, né, o time aí de peso, para a gente trazer, né, essas definições de metas. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? O que vocês acham sobre a entrada do ano? Como é que vocês têm essas perspectivas, né, de meta de curto, médio e longo prazo? E como é que vocês, né, agem aí durante o ano? Uma de cada vez. Vai lá, Ju, começando por você hoje. Eu costumo não, né? Desde o ano passado que eu comecei a criar o hábito de criar metas, né? Eu acho que as metas, elas devem ser informadas ali. Você tem que ter um lugar onde você possa escrever suas metas, seja num caderno, seja na sua agenda, no seu celular, e acompanhar isso. E como que você vai chegar, né, no sucesso de atingir uma meta que você almeja, que você deseja. Então, eu acho que as metas, elas são muito importantes exatamente para você fazer um planejamento de como você vai chegar lá. O que é necessário para eu atingir essa meta? Quais são os pilares que eu preciso? Quais são vamos dizer assim, as ferramentas que eu preciso utilizar para poder alcançar a minha meta? Seja uma ferramenta, seja estudo, né? Se você quer atingir uma meta profissional, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso entender melhor sobre esse assunto, onde que eu vou buscar essas informações para poder chegar à meta profissional que eu almejo, seja uma meta pessoal de conseguir um bem material. O que eu preciso juntar para poder conseguir esse bem, quanto eu preciso trabalhar para ter isso, quanto de dinheiro eu preciso fazer para poder alcançar essa minha meta de ter um carro novo, de poder trocar meu carro no final do ano, ou de fazer aquela viagem que eu desejo tanto. Então, se você tem uma meta grande, você tem que criar metas pequenas, né? Como eu disse, mensalmente eu quero juntar X dinheiro. Então, você tem que criar pequenas metas para chegar no seu objetivo maior. Então, eu acho muito importante você colocar isso no papel, escrever, definir tudo que você quer. Isso que você está dizendo é muito interessante, porque quando a gente vai fazer essa definição de metas, a gente tem que fazer ela de curto prazo, médio e de longo prazo. Então, curto, médio e longo prazo. Tá? Normalmente, de curto prazo é 1 ano. De médio prazo, de 3 a 5 anos. E de longo prazo, 10 anos a mais. Isso que você disse é muito importante, a gente colocar
né? Eu até indico algumas ferramentas, como no calendário, você escrevendo ali, né, as suas metas, as micrometas, eu gosto de dizer, as metas semanais. Então, por exemplo, eu quero, tá, eu vou colocar aqui na área da saúde, da minha saúde, eu quero emagrecer 10 quilos, tá? Para a gente poder chegar nesses 10 quilos, a gente não tem que ficar olhando o número de 10 quilos, a gente tem que ver o processo para a gente poder fazer aquilo ali. Então, o que que é? Colocar ali, não comer açúcar e refrigerantes e frituras, né? Todos os dias. Fazer exercício físico regular. Então, vamos colocar uma meta aqui, correr de 15 minutos a 20 minutos na esteira, né? Ou seja, ou 3 quilômetros, de segunda a segunda, né? Ou seja, todos os dias. Então, ali, nessas micrometas, eu vou acompanhando, porque a partir do momento que eu acompanhar e eu bati, eu já fico feliz, eu fico satisfeito. Isso. Agora, se você demorar e colocar ao longo prazo, no ano, você vai chegar no final do ano e vai falar, poxa, eu não bati minha meta. Porque você está agindo da mesma forma. Porque você esqueceu as micrometas. É isso que você falou, juntar dinheiro para poder comprar um bem. Se a gente não fizer isso diariamente, dificilmente você vai chegar. Sabe? E isso serve para tudo. O que eu gosto de dizer? Muitas vezes, quando a gente vai fazer metas de médio e longo prazo, de curto, médio e longo prazo, empresarialmente falando, é 1 ano, 3 a 5 anos e 10 anos. Porém, dentro da empresa, eu gosto de dizer que a meta de curto prazo ela é 1 semana, a de médio prazo é 1 mês e a de longo prazo 1 ano. Porque assim você está fiscalizando tudo que você está fazendo. A gente faz muito isso, né? Internamente nas empresas e a gente está batendo quase todas as nossas metas. Quando não bate, chega perto. Uhum. Então as pessoas começam a entender. Aí o médico, né, que hoje aí atua numa clínica, trabalha, ele tem suas metas também. Né? Ele quer crescer, ele quer desenvolver a parte comercial. Mas se você não escrever isso e não correr atrás, dificilmente você vai conseguir. E acompanhar, né? E acompanhar. Precisa acompanhar com a equipe. A equipe, por isso que eu gosto de dizer. Tem que estar todo mundo semanalmente. A micrometa, a meta de curto prazo é a semaninha. Porque ali, meu amigo, não tem jeito de você fugir. Toda semana você está fiscalizando. E aí, na outra semana, a pessoa, por exemplo, que trabalha junto com você, fala assim, eu tenho que bater minha meta. Porque senão, ele vai me cobrar. Toda semana a gente encontra. É verdade. E aí, o que acontece? Isso se torna o batimento de meta por completo. E aí, a gente vai conseguindo atingir aquilo que a gente efetivamente quer. Aí, né, vocês querem acrescentar alguma coisa, Lucirene, Patrícia? Vocês querem falar como que vocês tratam isso? Eu achei a colocação da Juliana muito interessante sobre metas. No geral, essa questão de acompanhamento de meta a longo prazo, 10 anos, eu não costumo fazer, não. Mas sempre que eu inicio um ano também, eu coloco meus objetivos, as metas que eu quero alcançar, né, no decorrer daquele ano, e vou fazendo acompanhamento, como a Juliana falou, porque se a gente não fizer o acompanhamento, a gente não vai chegar. Porque às vezes a gente, é o que você falou de empresa também, né, Cassiano? Às vezes um dia passa uma coisa, outro dia passa outra, então tem que fazer o acompanhamento regularmente. Se aquilo não está funcionando, tenta mudar a estratégia para tentar alcançar a meta de outra forma, né? Tanto Exatamente. Na vida pessoal quanto profissional, principalmente profissional, né? Para alcançar aí esses objetivos. Tem muita gente que não gosta de meta e de traçar um plano, porque na cabeça dele ele já se frustrou. Quando ele não alcança, ele fica frustrado. Então ele fala assim, cara, eu prefiro não fazer, porque se eu fizer e não alcanço, eu me frustro. Mas ele está errado, porque é aquele velho exemplo. Vamos supor que você está mirando no número, vamos colocar aqui 10 milhões. Você trabalha para poder alcançar os 10. Só que você chega no 7, no 8. Poxa, tá perto dos 10.
Mas olha a caminhada que o esforço foi tão grande para você chegar no 7, 8. Talvez, se você tivesse não colocado essa meta de 10, provavelmente você não chegaria nem no 5, nem no 4. Eu estou dizendo por experiência própria, de ver empresas regularmente deixando a vida levá-los. Eu vou deixando a vida me levar. Aí o cara vai lá, faz toda uma parte estratégica, né? Agora com a nova resolução do marketing médico, ele contrata uma empresa de marketing e aí ele vai lá e faz aquele barulho todo, mas não tem gente para atender internamente, perde diversos clientes, né? Perde venda, porque se você não tem um setor comercial bem treinado, ele não vai saber fazer o trabalho. Coração da empresa. Coração da empresa. A parte comercial tem que conversar com a parte de marketing, mas conversar mesmo, sentar e fazer os planejamentos. Porque senão, meu amigo, você não vai conseguir chegar no que você quer. Não vai. Gente, é número. Por que você acha que as grandes empresas bilionárias que nós temos, Instagram, né, que é o Meta, né, coitado, o cara é dono de tudo, então é até difícil dar um exemplo, né? Eu ia falar o WhatsApp, mas o cara até isso ele já comprou. Mas a SpaceX e etc, por que esses players, eles gostam de ter informação, o poder de informação, de métrica? O Google, a Amazon, eles gostam, muitos produtos deles são gratuitos. Porque eles querem ver as métricas, eles querem ver números. Com os números eles fazem os produtos e começam a vender pra gente. Isso é uma vantagem competitiva. Então as pessoas precisam entender que na era da tecnologia, se a gente tem os números nas nossas mãos, a gente consegue chegar a milhares e milhares, né, de dólares ou reais, né, no seu faturamento, se você tiver esses números. Tem gente que não analisa esses números, sabe? Sentar, analisar estrategicamente esses números, né, no quesito, vamos supor, numa clínica. Quantas pessoas entraram em contato? Aí a gente tem lá 80 no mês. Quantas dessas 80 pediram uma proposta ou sentaram ali, né, para poder fazer efetivamente uma cirurgia? Dessas 80, só 30 que vieram aqui. Porque você não também, dependendo, você não vai chegar e passar pelo telefone. Espero, né? Porque se a pessoa tem interesse, não funciona, gente. Esse negócio de telefone, a pessoa precisa ver, te conhecer. Não, vem aqui, tudo bem, se ela for do interior, faz um call, né? Mas vai ali tentando trazer o máximo possível para você poder apresentar isso efetivamente quando você estiver cara a cara. Isso facilita muito. Aí vamos supor que ele, de 30, dos 80, passou para 30, e aí dos 30, somente 10 fecharam. Isso é ótimo. Em relação a números, ele vai começar a avaliar o que ele está errando e perguntar para o setor comercial dele, né? Por quê? O que está acontecendo? Muito caro. Vamos criar metodologias e metas de desconstruir a objeção. Isso é fantástico. A forma de pagamento não está condizendo. Porque tem muita clínica, gente, que vai passar o cartão da pessoa, não passa. Não tem crédito. A gente já falou aqui. Nós temos produtos no mercado, né, para poder atingir esse público. Exatamente. Então, se o estrategista da clínica, ele percebe isso, aqui eu já tenho um produto que eu consigo passar. Eu faço na hora a análise de crédito dele, passo. Ou seja, já aumentou o número. Entendeu? E assim sucessivamente. São várias objeções e vários problemas que ele vai enfrentar. Então, tá vendo como é que número, meta, tem tudo a ver? Mas tem que ter uma pessoa lá dentro para poder analisar, né? Porque é igual você entregar um relatório financeiro
para alguém que não tem conhecimento Nenhum. e não vai saber o que fazer com aquilo. Exatamente. Né? É a mesma coisa. Eu gosto de dizer, sabe, gente, que é o seguinte, quando o médico ele está começando, ou a equipe dele é muito enxuta, ele tem que fazer. Todos nós, como empresários ou empreendedores, no começo é assim mesmo. Você que chuta, você que cruza, você que defende você que apita, e aí vai. Não tem jeito. Você que machucou, você que tem que fazer ali o curativo e massagem, né? Literalmente é isso. Sabe? Então, não tenha medo não de aprender isso, entender os números e você fazer. Porque depois, quando você contratar alguém, quando começar a capilarizar o negócio, você vai saber passar para aquela pessoa. E essa pessoa vai, né, criar um hábito, aí você internamente cria o procedimento operacional padrão, enfim, que aí já é uma aula de gestão interna que eu acho que todo mundo precisaria saber, né, de todos os médicos para poder ter o crescimento. Então, é muito importante essa visualização, né, de números, de metas, porque senão a gente não vai... Estimula, né? E se estimula, até porque quando você vê os números, você quer sempre crescer, sempre crescer, sempre crescer. Eu nunca vi empresas criando objetivos e metas e depois abaixar. Eu nunca vi. Eu já trabalhei em algumas empresas, a meta só aumentava, ela nunca descia. Aí, você cria, dependendo da equipe e da forma que é passado, você cria muito peso e ansiedade. Agora, se você criar essas micrometas e é na semana, isso fica leve. Você sabe por quê? Porque o cara tá pensando lá, poxa, eu vou ter que bater 10 milhões. Você é maluco. O cara tá pensando no número lá no fundo. Pega os 10 milhões, divide pela semana, quanto que dá? 52 semanas que nós vamos ter em 2024. Divide isso semanalmente. Opa, é isso aqui, ó. Já melhora. Vamos lá devagarinho. E vai fazendo e tal. Poxa, essa semana não batemos, mas vamos lá. Nossa, não batemos na outra, né? Quando vai ver, o cara chegou no final das contas na meta do mês. Porque você vai fazer semana, mensal e anual. O anual já está pronto. É um número que você imagina ter, né? Muita gente falou assim, poxa, mas como é que eu vou criar isso? É fácil. Pega os seus últimos faturamentos, coloca isso na planilha e vai executando. Quanto que você quer efetivamente. E lembrando, né? Faturamento é diferente, né? É de lucro líquido. Então, são coisas que depois, se você tiver dúvida, procure na internet, né? Claro que depois, né, nós vamos tratar de outros assuntos na área de gestão para poder ajudá-los, mas é interessante você colocar esses números bem tranquilamente, abertamente, para todo mundo começar a enxergar. Beleza. Aí, a gente vai entrar num outro assunto, né? Que é um assunto que é muito legal, é muito importante. Matriz de Eisenhower para priorização. Nossa, o que é isso? Isso é uma matriz de gestão onde você vai colocar os seus pontos urgentes, não urgentes, pontos que você não precisa e você tem que eliminar da sua conta, ou seja, das suas execuções, e o que você pode delegar, tá? É um quadrante, né? Eu tô aqui infelizmente aqui na nossa podcast não tem como, né, apresentar, mas digita lá matriz de Eisenhower, então é Eisenhower, para você poder avaliar. No Google vai trazer vários, então tem um quadrantezinho lá, não importante, urgente, não urgente. Por que isso é importante, né? Para você poder começar a identificar o que você precisa fazer agora, tá? Por exemplo, nossa, isso aqui não tem jeito, eu preciso fazer para ontem, porque sem isso eu não consigo executar, né, os meus afazeres. Então, é fazer urgente. Tem determinados casos que é importante também, só que você consegue agendar. Fala, é importante, mas vamos agendar. Vamos colocar isso agendado, né? E quando eu digo agendar, gente, tem que colocar prazo e hora marcada.
Porque se você colocar na mão da equipe... E não dá prazo, né? Não adianta. Ah, minha amiga, aí você vai ver. Isso aí vai ser assim, ó, ad eterno. Se você esquecer, então, já era. Exatamente. Por isso que é importante essas reuniões semanais, né? O que não é tão importante, você tem que delegar. Porque, por exemplo, se é uma coisa muito importante, por mais que você delegue, né, dependendo da importância, você pode perder um grande negócio por causa disso, né? Uma grande cirurgia, um grande cliente, ou, enfim. Existe muito isso, por exemplo, em determinadas áreas que os médicos precisam de determinadas substâncias, né? Para poder fazer ali, sei lá, uma cintilografia, um PET. Você precisa ali na área da medicina nuclear, que eu estou dando esse exemplo, né? E, enfim, em outras áreas, né, a gente... a marcação do hospital dia, né? Estou trazendo aqui, né, alguns pontos aqui na área da saúde, mas existem outras também, né? Por exemplo, uma coisa simples, você não tem, a impressora não está funcionando, né? E aí, você precisa imprimir uma opção de coisa para poder liberar e assinar um termo de consentimento livre esclarecido. Tudo bem, se sua empresa, se sua cliente tiver toda informatizada e tiver já tudo online, ok, você pode fazer tudo online. Mas se você não tiver com a internet? Eu fui na empresa agora há pouco tempo, que ele falou, cara, tô sem internet desde quinta-feira. Cheguei lá, não consegui fazer o negócio efetivamente. Eu tive que rotear o meu celular, que nem o celular da pessoa estava funcionando, olha pra você ver. Desde quinta, não resolveu? É complicado, né? Mas acontece. Acontece, sim. Né? Eu já, por exemplo, em alguns casos, eu já orientei algumas empresas a ter todas as três. A Vivo, a Claro e a TIM. Porque se uma cai, você falta duas. Entendeu? Você não tem problema, porque acontece isso. Às vezes as pessoas, igual aconteceu de um cliente nosso, roubaram os cabos na rua. E aí o que aconteceu? acontece. Roubou, mas a TIM estava funcionando. Não me pergunte como, porque estava funcionando, né? E ele acabou entrando em contato e falou assim, pô, a Vivo e tal. Não, isso vai demorar pra gente poder estabelecer e tal. Pô, internet? Hoje todo mundo precisa de internet para poder trabalhar em tudo. Não tem como fazer absolutamente nada. Virou ferramenta essencial. Exatamente. Não tem como, né? Aí, por exemplo... Vai faltar a luz no hospital. Exatamente. Se não tiver um gerador. É isso. Aí como é que a gente vai fazer? Você deu o exemplo que eu ia trazer. Se no hospital acaba a luz, os geradarzão, pum, ligue, tudo tá tranquilo. Você nem sabe que faltou energia. É verdade. E por que eu disse das três formas de internet? Ah, mas é caro. Será que é caro mesmo? Se uma cai e as outras duas estão funcionando, ela automaticamente já entra. Eu tinha isso na minha empresa. Até por causa de questão de backup. Imagina, eram 60 funcionários trabalhando. Pum, parou. Tudo bem que nós temos todos eram notebooks. Aí a gente tem a bateria do notebook. Mas e aí? Se acabou a energia e a internet, aí você tá lascado de vez. Ou seja, pelo menos uma internet caiu, a outra entra automaticamente, né? Então, assim, a gente ia trabalhando e a gente não tinha gerador, mas todos tínhamos o notebook, porque se acabasse com a energia, o que a gente ia fazer? Pessoal, acabou a energia, todo mundo salvava. Tum, diretamente ia pro servidor, porque é automático. A gente não tinha problema nenhum. Então, é a gente começar a identificar, e esses exemplos foram muito bons para a gente poder trazer nessa matriz de Eisenhower, né? E tem outras coisas. É uma matriz facinho de você ver, por exemplo, o quadrante de eliminação, né? O que você pode eliminar? O que tem coisa que está te incomodando ali o tempo todo, né? É ineficiente, né? Ineficiente, exatamente. Tem coisas, por exemplo, que a gente tem que começar a analisar e começar a tirar. Por exemplo, é uma coisa que
Internamente, muitas pessoas que trabalham em home office são as redes sociais, a televisão. E a gente falou das metas, então a gente tem que começar a traçar metas. Então, no seu dia, você tem que começar a especificar todos os seus horários para tudo. Porque senão, meu amigo, você não vai conseguir alcançar. Entendeu? Parece bobagem. Eu sei que é chato, mas essa organização, ela vai te trazer benefícios. Só benefícios. Igual eu vi uma pessoa falando sobre isso, o exemplo de você organizar o seu celular, os seus aplicativos, isso economiza muito tempo na sua vida também. Né? Porque se você quer... eu preciso resolver aqui... eu trabalho com a internet e eu faço vídeos. Tem uma pastinha só para poder, a parte de editar vídeos, né? Então, assim, você não vai se distrair clicando em outra coisa enquanto precisava clicar na parte de editar vídeos. Então, você vai direto naquilo lá. Então, assim, é eficiência, né, no seu trabalho também. Isso. E metodologias de foco, metodologias de se concentrar esforços. O que é isso? Por exemplo, na primeira hora do seu dia, quando você chega no seu trabalho, ou se você trabalha home office, eu não sei como você trabalha, você fazer as prioridades, as coisas mais importantes, né? E eu gosto muito de falar sobre o VF, ver e fazer. Se você viu alguma coisa que você tem que fazer, faça. Quantas vezes, gente? A gente fala assim, depois eu faço isso e não volto. Eu vou te dizer de uma coisa básica, que isso aconteceu dentro da minha empresa, que a gente tinha 3 andares de casa, tá? E a gente, enfim, uma casa tem coisas a se fazer, sempre tem uma goteira, uma infiltração, isso e aquilo. E no último andar lá embaixo tinha uma goteira. E isso estava lá. E o que acontecia? As pessoas colocavam um balde no lugar, um paninho do lado, e aquilo ficou. Quando eu cheguei, né? Eu estava de férias. Quando eu cheguei de férias, e aí eu fui sempre dar uma volta na empresa e tal... Tipo, tinha vezes que era difícil mesmo. Eu tinha que chegar na minha sala, era tanta reunião que não dava nem tempo de dar uma volta. Mas eu comecei a dar uma volta sempre na empresa. Eu fui avaliar aquilo. Eu falei assim, gente do céu, que é isso aqui? Uma goteira. Eu falei, que dia que teve? Que dia que isso deu? Desde a semana passada, quando estava de férias. E quem tá resolvendo? Não, ninguém não. A gente colocou o balde aqui e tá resolvendo. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Pelo amor de Deus. A pessoa não teve a capacidade, o pessoal de lá, de pegar e resolver o problema. Liga logo para a pessoa para poder detectar. Pode ser uma coisa muito mais grave. E eu estou dizendo não só isso, mas lixo. Às vezes a pessoa está dentro da empresa, vê o lixo no chão, passa direto. Não sou eu, não sou lixo, não sou serviços gerais, não. O quê? Às vezes vai ter uma reunião, as pessoas utilizaram, deixa copo de café, água, tudo lá jogado e deixa pra menina passar. Só que aí ela tá arrumando outras coisas, chega uma reunião, já aconteceu comigo. Eu cheguei lá, tava uma zona, eu falei assim, você me desculpa, o pessoal vai preparar a sala aqui, o que a gente tem que fazer? Sentar no colo, me desculpa. Mas é ver e fazer. Se você vê que alguma coisa tá fora do lugar, que não é o normal, você tem que, né, respeitar. Então, eu estou dando coisas aqui básicas, mas tem diversas outras, né? No âmbito empresarial, nós temos, diversas outras coisas. Né? Aí eu digo sobre a questão do marketing, a questão do jurídico, a questão da gestão estratégica, das metas mesmo. Às vezes você tem que fazer alguma coisa, você está vendo ali, mas você, eu vou fazer depois, aí depois acabou, você não teve a consequência de não bater aquela meta. E aí toda a equipe fica prejudicada. Enfim, né? E essa questão da eliminação de distrações é você ter um local para você poder se concentrar. Né? Aí eu gosto de dizer muitas pessoas que gostam de, por exemplo, muitos médicos e tal, que depois que finaliza, ele gosta de estudar, né? Ou de pensar estrategicamente seu negócio. Ele precisa ter um ambiente favorável. Não é na cama,
com a sua mulher do lado vendo televisão, ou seu menino brincando. Não é isso. Você tem que ter um tempo para você. Coloca uma luz do seu gosto, uma música ambiente, um lugar ali que você vai ver. Pode ser 25 minutos a 30. Se você fizer isso todos os dias, eu digo todos os dias, que eu faço, gente, é impressionante o tanto que você se desenvolve pessoalmente. Ontem mesmo, eu tava 9 horas da noite, trancadinho lá, pensando, organizando as estratégias da semana, do mês, né? E de outras coisas. Abrir as minhas metas. É uma ferramenta que eu indico para vocês, se chama Trello. Trello, é gratuito.com. Você entra lá, você cadastra, você consegue fazer uma verificação. Tem vários modelos, é claro, mas eu até abri um aqui, fazer em andamento e concluído. E você pode abrir outras listas, né? É uma ferramenta muito interessante de se organizar, principalmente as metas. Aí eu coloco as minhas principais metas ali, para eu ficar lendo, etc. E jogo no meu calendário também as pequenas metas, as micrometas que eu vou fazendo, né? Academia, de tal hora, isso e aquilo. Parece bobagem, mas isso te dá Organiza, né? uma organização. E é tão engraçado que tem gente que faz isso desde cedo, né? Eu conheci um médico que o cara ó, pra você ver, cara. O cara é médico, ele toca piano, guitarra, ele faz parte, como é que chama, cara? Um negócio de coral, sei lá o que é, o cara ainda canta, sabe? E ainda tem empresa, sabe? Eu falei, cara, não tem condição não. Como que a pessoa saber tanta coisa? Além de malhar, de fazer as coisas dele, né? Que o cara corre 18 quilômetros fácil e tal, físico, atleta. Você fala, cara, não tem condição não. Como que esse cara arruma tempo pra tanta coisa? Organização. Eu falei, cara, é tempo, organização. A gente conhece um aí, ó, né? Eu não posso falar aqui, enfim, né? Eu nunca vi fazer tanta coisa na minha vida. Mais de 10 empresas, só executando, só desenvolvendo, cada vez mais, equipe gigantesca, dá palestra e ainda tem programa de televisão, poeta, como é que chama? Interlocutor, não, gente, de rádio, locutor de rádio. E advogar também. E eu falei, gente do céu, como que pode? Organização de meta. Ler não sei quantos livros por ano. Sabe? Então... Basta querer, né? Ter força de vontade. Começar. Gente, organização de metas. Tudo isso que eu falei tá dentro de organizações de metas, matriz Eisenhower e por aí vai. Se você planeja aquilo que você almeja, você vai perceber que você vai ter que dividir seu tempo. Se ele for bem dividido, você vai conseguir alcançar, né? E não é só... até o tempo também, né? De qualidade com família, com filhos. Eu acho que isso também tem que estar no seu planejamento. Com certeza. Né? É o tempo de qualidade. E o tempo tá aí para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas, gente. Todo mundo tem. Parece que uns tem 48, né? Porque para fazer tanta coisa assim... Mas né? é porque... Mas efetivamente é isso mesmo. Né? O tempo é igual para todo mundo, né? E temos considerações finais, pessoal? Não, eu digo que para tudo nessa vida a gente tem que pensar, almejar, planejar e executar, né? Então, o melhor a fazer, ainda mais que né? Nós estamos no início do ano. Tenta fazer, se você não fez isso ano passado, tenta fazer esse ano, um ano diferente e colocar em prática, né? Isso tudo que a gente falou aqui. Que, com certeza, pelo menos 1% melhor vai ser. Com certeza. É aquilo que a gente discutiu.
Se você escrever e executar um pouquinho todos os dias, no final das contas vai ser um pocão. Aí você vai falar assim, nossa, eu corri isso tudo? Entendeu? Você vai colocando ali seus resultados, isso vai te dando gosto. E aí você vai viciando com aquilo. É a mesma coisa com resultado numérico, né? Aí eu estou dizendo sobre faturamento. Você começa a falar, nossa, estou já faturando já 30%, 40% a mais. Opa, isso dá certo. E começa. E não se frustrar, porque você, como eu disse, você pode mirar nos 10 milhões. Se você acertar 8, tá lindo. Tá lindo. Vamos que vamos. Ano que vem é diferente. O que a gente fez para, né, que a gente possa melhorar? Se a gente não tiver uma matriz, se a gente não tiver os números, a gente não consegue executar, né? A gente não consegue nem saber o porquê que a gente chegou ali. Então, tudo é escrito, tudo Fica é sem sentido. mensurável. Tem que ser. Começar, né? A minha meta é conseguir alcançar as minhas metas, bater as minhas metas. Essa é boa. Minha meta é alcançar as minhas metas. Mas pelo menos você tem meta, né? Você já escreveu alguma coisa. Isso, começando, né? Porque eu não tinha esse hábito. Então, a minha meta é essa. Então é isso, gente. Muito obrigado, né? Lucirene, Juliana, Patrícia. Agradeço. E esse foi mais um episódio podcast Seguro e Médio Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre este assunto, entre no link que está logo abaixo do link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio.